Olá pessoal, eu sou o pastor Alexandre, Pastor Alexandre Oliveira. Estou trazendo mais uma reflexão abençoada, mais uma palestra agraciada por Deus, Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tocar ali no sininho, deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo, gente. Compartilhe quanto você puder, Eu estou trazendo a palavra nesta hora, mais uma reflexão, trazendo uma resposta para um seguidor, para um seguidor meu, para um ouvinte. Ele perguntou para mim se o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, se ele sabia ler. Se ele sabia ler e sabia escrever. Eu disse para ele que ele sabia ler e sabia escrever, gente. O Senhor Jesus, ele teve uma vida normal como qualquer pessoa, Ele era homem. A Bíblia afirma lá em 1 João, capítulo 4, versículo 3, que quem eu e você que está me assistindo agora e toda a humanidade, quem não acreditar que Jesus veio em forma de carne, veio em forma de homem, não é de Deus, não pertence a Deus, gente. Então Jesus veio em forma de homem, ele era homem, Você vê que ele nasceu em Belém da Judéia, era judeu. Quando ele nasceu lá, ele foi avisado pelo anjo, o pai dele, os pais adotivos, José, e eles foram para o Egito, já devido à perseguição, que o anjo avisou que o Herodes ia procurar o menino para matar, que isso é outra história. E eles foram, o pai dele foi avisado em sonho, José, e foi para a cidade do Egito, foi para o país do Egito, Foi José, foi Jesus e sua mãe Maria, e o jumento, e a bagagem que eles levaram, que eles tinham bagagem também, e muito ouro e prata que eles tinham, que eles ganharam muito ouro e prata para poder sobreviver todo esse tempo. Eles passaram 4 anos no Egito. Com 4 anos, o anjo tornou a aparecer para ele, falou para ele voltar para Israel, para a Judéia, para eles voltar para Israel, que quem procurava a morte dele já tinha morrido, o rei Herodes já tinha morrido, ele podia vir. Foi que ele veio, ele foi direto para Nazaré, gente, porque ele tinha casa. Ele tinha casa em Nazaré, tinha sua oficina, então ele estava foragido, já por causa da criança que o rei Herodes queria matar, Então a sua casa ficou lá. Quando ele voltou, ele foi morar na sua casa com Maria e Jesus, e também voltou a trabalhar na sua oficina, que estava com todo o seu material, estava com todos os móveis que ele estava fazendo, deixou, estava do mesmo jeitinho quando ele chegou. E o que aconteceu? Jesus, com 4 anos, começou a estudar. Começou a estudar, gente, como qualquer criança. José ia deixar no colégio, Maria ia buscar Jesus no colégio, e Jesus foi crescendo, foi se formando, e ele se formou em todos os estudos da Judéia, gente. Em todos os estudos de Israel ele se formou, Todos os professores que davam aula na época, a aula na língua hebraica, que a língua de Israel, da Judéia é hebraico, Até hoje a gente ainda fala na linguagem hebraica. Então ele aprendeu essa linguagem, E Jesus, para quem não sabe, sabia 3 linguagens, gente. Jesus aprendeu o aramaico. Aramaico é a linguagem da Síria, porque Israel, a Judéia, é muito visitado pelos sírios, de entrada e saída de sírios. E eles também, os professores ensinavam no colégio, a linguagem dos sírios, que era aramaico. Ele aprendeu, Ele falava com qualquer sírio, ele era homem, E o que aconteceu? Ele era homem, veio em forma de homem. Ele estudou também a língua, ele estudou o grego. Tinha professores que davam aula de grego, como qualquer professor dos colégios dão aula de inglês, disso, daquilo, do mesmo jeito, gente. E ele estudou a língua a linguagem grega, a língua dos gregos. E ele falava grego, porque os gregos, o pessoal da Grécia, os gregos da Grécia entravam e saíam de Israel direto. Eles transitavam direto. Era o povo da Grécia, Então era por isso que os professores ensinavam naquela época, E ele aprendeu essa linguagem também. E ele também tinha a linguagem da sua terra, de Israel, que era o hebraico, Ali todo judeu fala hebraico, E o povo de Israel, até o dia de hoje ainda fala, Então ele sabia 3 linguagens, gente. 3 línguas Jesus falava como homem, Por isso que ele andava de cidade em cidade, ia para a Síria, Ia para todos aqueles países lá, porque ele falava, gente. Ele falava. Aí pessoas que não sabem, Que não sabem, Jesus não sabia ler, E ele também foi um grande carpinteiro, além dele ser formado na leitura, sabia ler e escrever, ele foi um grande carpinteiro, que isso aí é outra história, Aprendeu com seu pai, trabalhou dos 4 anos de idade até 30 anos na carpintaria.
26 anos trabalhando na carpintaria, fora a hora que ele ia para o colégio, né? Quando ele chegava, ele ia lá contar seu pai, foi crescendo, ajudando nos horários vagos da escola, né? Então, para quem não sabe, gente, Jesus sabia ler e escrever. Aí muitas pessoas, gente, se pegam naquelas partes que Jesus pregava na festa dos tabernáculos. Ele pregava também agora em alguns eventos. E as pessoas se maravilhavam, né? Porque ele tinha tanta sabedoria, tanta inteligência para pregar, né? Ele tinha tanta unção, né, que era derramada ali sobre o povo quando ele pregava. Aí uns diziam assim: como é que eles têm tanta inteligência, tanta sabedoria, né? Tanta unção sem saber ler e sem saber escrever, né? Aí pessoas pensam isso. Não, porque naquele tempo tinha 3 grupos, gente. Tinha um grupo dos saduceus, que eu já falei aqui. Tinha o grupo também dos fariseus e o grupo dos escribas, né? E tinha também o sinédrio, né? Tinha também o sinédrio. Então, naquela época, só podia pregar a palavra de Deus, né? Tanto o Velho Testamento como até o Novo, só podia pregar quem estudava no seminário, né, da época, na faculdade da época, ali no grupo dos saduceus, ou por outro dos fariseus, ou por outro dos escribas, então ser membro do sinédrio. Era quem podia pregar o evangelho, gente. Quem não passava por esses grupos, né, no seminário desses grupos, não podia falar do céu e nem falar de Deus, né, da palavra do Senhor. Eles eram proibidos. Então Jesus, ele nunca estudou, gente. Ele nunca estudou lá na faculdade dos fariseus, no colégio dos saduceus, e nem na faculdade também, ali no seminário dos escribas. Ele não estudou porque eles pregavam o evangelho ao contrário, né? Jesus pregava as coisas do céu, tudo direitinho, né? Pregava a palavra do Pai, mas ele não, ele distorcia. Porque eles tinham um grande debate com o Senhor Jesus, tinham uma grande encrenca, né? Que isso aí é outra mensagem que ele pode falar isso aí. Eles tinham uma encrenca grande. Quando eles chegavam ali para encrencar com Jesus, é porque Jesus pregava a palavra, ele não podia pregar, porque tinha que pregar a linguagem deles, né? Tinha que ter estudado lá no grupo dos saduceus, né? Para pregar, que eles não acreditavam nisso, naquilo, né? Tinha que também pregar, se estudasse lá com os fariseus, né? Porque tinha que pregar o que eles falavam para o povo, ensinavam para o povo. E também os escribas, né? Na época. E Jesus não deu atenção para nenhum, não estudou em nenhum colégio deles, né? E nem também foi membro do sinédrio, né? Então era por isso que ele tinha esses debates com ele, gente. Era por isso que Jesus repreendia direto os saduceus, né? Repreendia ali também os escribas e também repreendia os fariseus, né? Ninguém ganhava o Senhor Jesus no debate como ninguém ganha. Jesus é o maior em tudo. Tira primeiro lugar em tudo, gente. Então Jesus sabia ler. Era isso a causa das pessoas falarem, gente, né? Olha o que aconteceu. Vou ler aqui para vocês, ó. Eu gosto de mostrar o pé da letra. Eu gosto de mostrar o pé da letra. Olha o que fala bem aqui. Olha o que diz aqui em Lucas. Lucas capítulo 4, e o versículo 16 e 17. Diz assim, ó, preste bem atenção, viu? Olha aqui, ó. E chegado a Nazaré, onde fora criado, um dia de sábado, segundo o seu costume, né? Na sinagoga, e levantou-se para ler. Ele levantou, estava sentado, e chamaram a vez dele, né? E ele levantou e ia para a tribuna para ler, né? E tendo-lhe dado o livro do profeta Isaías, quando Jesus abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele leu essa palavra, gente, entregaram para ele. Entregaram o livro. Naquele tempo não era a Bíblia assim, não, era livro. Cada profeta tinha o seu livro. Depois que, passado anos e anos, né, já para o nosso tempo, já para os tempos modernos, foi que fizeram a Bíblia. Mas naquele tempo, se ia falar sobre Malaquias, tinha o livro já pronto, né? Tinha aquela parte ali daquele livro, né? Se era do profeta Isaías, também tinha. Cada um, depois que eles ajuntaram, ficou melhor para nós. Então Jesus, ali o ministro, né? O dirigente da sinagoga pegou e entregou para ele o livro. Ele vai entregar um livro, gente, para quem não sabe ler, quem é analfabeto. Porque o analfabeto ele se perde todo, gente. O que ele vai fazer com um livro sem saber? O analfabeto ele é cego. O analfabeto não sabe onde está escrito nada. Então ele pegou, levantou-se para ler o livro e ele ainda ficou procurando. E ele procurou e foi certinho naquela palavra, né?
do profeta Isaías, né? Que o Senhor é sobre mim, né? Que o Senhor é sobre mim, que ele foi ungido, né? Como ele falou, foi ungido para evangelizar os pobres, né? Libertar os cativos, né? Dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e também pregar o ano aceitável do Senhor, né? Isso aqui é uma leitura que ele leu, né? Jesus sabia ler mais do que eu, gente. Mais do que eu, do que você também que está me assistindo agora. Ninguém conseguiu ler mais do que o Senhor Jesus. Ele era letrado. Jesus era letrado, gente. Então segura essa aí. Tira essa desconfiança que Jesus não sabia ler, gente. Tira. Lê lá sempre lê aqui, ó. Lucas, capítulo 4. E o versículo 16 e 17. Só aí você retirou toda a prova. E aonde ele chegava, que ele era dado oportunidade para ele para pregar, porque ele sabia ler, gente. Então, o meu ouvinte, o meu seguidor que teve essa pergunta, está sendo respondida agora. Jesus sabia ler, sim. Então, essa foi a palavra, né, do homem de Deus, o pastor Alexandre, o fenômeno. Amém.